Meu irmão e minha irmã, hoje dia 9 de outubro, segunda-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. Vamos então escutar o que nos diz para nós hoje o Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este mestre da lei que se aproxima de Jesus, porque é mestre da lei, conhece muito bem a lei, conhece muito bem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia e que para os judeus são os livros fundamentais da sua fé. Conhece qual é a primeira lei. Por isso, quando Jesus pergunta, no mesmo instante responde com precisão qual é o primeiro dos mandamentos. Jesus, porém, sabe que é preciso dar um passo a mais. Não basta só conhecer Deus no intelecto, sabê-lo de memória. É preciso ter uma prática do amor de Deus. Por isso conta esta história. Também o sacerdote e o levita da parábola conheciam muito bem a lei, teoricamente falando. Conheciam de memória as passagens da Escritura, porém lhes faltava a prática daquela lei. O samaritano, pelo contrário, não conhecia a lei, era um ateu, não conhecia a palavra de Deus. E ele teve esse gesto de amor, de misericórdia, se aproximou daquele homem que estava caído, não fez como o sacerdote e o levita que deram a volta pelo outro lado. Se abaixou, parou, estendeu, cuidou, se preocupou com o futuro daquele homem. Jesus sabe que precisa muito mais do que a teoria, a prática do amor a Deus e o amor ao próximo. O que é então que esta palavra, juntamente com as outras leituras desse dia, pode dizer para nós hoje? Na primeira leitura nós vemos a figura de Jonas, o profeta, que é enviado por Deus para anunciar a sua palavra em Nínive, que era a capital da Síria, lugar pagão, lugar de gente que perseguia os judeus. E Jonas foge de Deus. Também o sacerdote, também o levita da parábola fogem daquele homem, se afastam do caminho que deveria ser. O samaritano, pelo contrário, é aquele que se aproxima. Nós ouvimos no Evangelho, e aqui os verbos nos querem dizer coisas muito profundas. Ele não se afasta, se aproxima, vai ao encontro daquele que está caído. E mais do que isso, vê, ou seja, não passa despercebido, toca naquele homem, se preocupa, ou seja, coloca em prática o amor, a misericórdia, a compaixão. Se moveu de compaixão, de misericórdia, para que aquele homem fosse curado e tivesse a sua vida, a sua saúde restabelecida. O que isso quer dizer, então? Que é preciso ter esta consciência na nossa vida, de que muitas vezes a vida do nosso irmão pode estar nas nossas mãos. Pode ser que o nosso irmão morra porque nós fomos omissos.
porque nós não o ajudamos quando passamos pelo seu caminho, porque nós não paramos e dedicamos um pouco do nosso tempo, das nossas energias para ajudar aquele irmão que estava caído à beira do nosso caminho. Pode ser que nós não nos fizemos próximos daquelas pessoas que estavam caídas. Por isso Jesus diz para cada um de nós hoje: vai e faze a mesma coisa que fez aquele samaritano. É preciso que a gente se aproxime, que a gente se faça próximo daquelas pessoas que estão caídas. Quantas vezes, por exemplo, nós estamos passando por uma calçada do nosso bairro e vemos pessoas que estão entregues ao vício do álcool, ao vício das diversas coisas, aos vícios das drogas, pessoas que estão no mundo da pobreza, que são moradores de rua, e nós mudamos de calçada. Nós temos o mesmo comportamento do sacerdote e do levita do Evangelho. Nos afastamos das pessoas que, pelo contrário, precisariam da nossa ajuda. Verdade? Às vezes a nossa sociedade, a cultura diz, não, mas eles escolheram, eles que se acertem com a própria sorte que escolheram eles mesmos. O Evangelho nos diz uma outra coisa. É preciso pôr em prática o amor a Deus e ao próximo, ajudar, estender a mão a esses irmãos que nós podemos encontrar. Às vezes estão até mesmo dentro da nossa casa. Pessoas que estão caídas à beira do caminho e que nós passamos e não damos bola. Nosso irmão, nosso pai, mãe, avós, amigos, pessoas que dentro da nossa casa podem estar precisando da nossa mão amiga. Lembrando sempre que não basta conhecer os mandamentos de cor e salteado, não basta conhecer os mistérios do terço de cor e salteado, não basta na missa responder tudo certinho, na hora precisa, responder da maneira melhor, mais bonita possível. Se isso não se torna uma prática na nossa vida. Jesus hoje deixa claríssimo no Evangelho que não basta saber de memória as coisas a respeito da palavra de Deus. É preciso colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.